Se a conquista da Libertadores não tivesse acontecido, pior do que isso, se o time fosse eliminado nas oitavas por um clube equatoriano sem nenhuma tradição na Libertadores da América, isso justificaria muito possivelmente o fracasso do técnico Jorge Jesus em sua passagem pela equipe do Flamengo. Estamos no ar com mais um episódio dessa temporada e o assunto de hoje é o Flamengo, mas não para conversar sobre um jogador em específico e sim sobre um técnico. Estrangeiro, europeu e um projeto bem efetivado e de sucesso, e diga-se que um sucesso de um técnico estrangeiro no futebol brasileiro ainda não tinha sido totalmente efetivado, ou seja, ainda não tinha acontecido. E o Mister simplesmente acabou com esse paradigma no qual o futebol brasileiro possuía, com o não sucesso dos técnicos estrangeiros quando vinham realizar o seu trabalho naquilo que é considerado por muitos como o país do futebol, ou seja, o Brasil. Cabe destacar também que o sucesso de um outro Jorge, e este é o Sampaoli, na equipe do Santos quando implantou uma metodologia mais agressiva no campo ofensivo do time da Vila Belmiro. Porém, há um Jorge que se destacou ainda mais pelas conquistas dos títulos brasileiros e principalmente da Libertadores no rubro-negro carioca. Porque a forma de jogar da sua equipe não só encantou os torcedores do Flamengo, mas influenciou outros clubes do cenário nacional a buscarem técnicos de outros países para treinarem suas equipes. E os exemplos mais claros desses acontecimentos são a equipe do Santos, a equipe do Atlético Mineiro e também a equipe do Internacional. A ideia de que um comandante estrangeiro seria melhor do que um técnico brasileiro é válida desde que os principais técnicos brasileiros do século XXI simplesmente pararam no tempo, no que se refere a desempenho técnico e tático de uma equipe. E até uma cobrança por jogar melhor por parte dos torcedores desse modo, subjetivando o resultado de uma partida, por exemplo, ou seja, se o desempenho agradar, o resultado é consequência do que foi desempenhado dentro de uma partida. É a partir desse momento que o futebol brasileiro sobe um patamar com uma característica básica do futebol europeu, a de que se deve dar tempo suficiente a um técnico para implantar sua metodologia e estilo de jogo dentro de uma equipe no cenário nacional. Porém, existem mais questões acerca da evolução ou, para alguns, a própria estagnação do futebol brasileiro, mas isso é uma discussão mais aprofundada para um futuro episódio. E é com o sucesso de JJ no Flamengo que esse podcast destaca o seu quase fracasso na equipe carioca. E o contexto da época eram as quartas de final da Copa do Brasil e as oitavas da Copa Libertadores da América. Começando pela eliminação na Copa do Brasil e após a demissão do então técnico Abel Braga, o Flamengo foi buscar um técnico europeu no cenário internacional do futebol. Sondado primeiramente em outras equipes como o Vasco, por exemplo, o Mister preferiu vir ao Rio de Janeiro, pois o Flamengo, enquanto um clube, o encantava, e falo clube porque a estrutura, os jogadores e os títulos passados do Flamengo, a sua história, era algo aplaudido pelo comandante português. Já em sua primeira entrevista na época ao Esporte Interativo, ao lado do presidente Rodolfo Landim, JJ destacou toda a sua reverência ao maior rubro-negro do país e o ambiente de fundo, ou seja, o lugar em que tudo isso foi dito foi minutos antes da final da Champions League de 2019 entre a equipe do Tottenham e a equipe do Liverpool. E o que se percebe por aí é justamente a reverência de um português a um time brasileiro na final da competição europeia mais importante do mundo, ou seja, o destaque que se deu ao Flamengo no cenário internacional em questão de marketing. Após JJ assinar o contrato e tudo mais, sua primeira decisão foi nas oitavas da Copa do Brasil, quando encarou a equipe do Atlético Paranaense. E o destaque vai para o segundo jogo, quando o Flamengo foi eliminado pelo time paranaense nos pênaltis e dava tchau a uma possível competição a ser conquistada no ano de 2019. O estilo de jogo ainda não convencia o torcedor, e a ideia de que o desempenho deveria ser privilegiado em relação ao resultado não estava surgindo efeito, pois o investimento e todo o arsenal de jogadores deveria brilhar mais e não decepcionar na precoce quartas de final, ainda mais para um time
que até então ainda não tinha conquistado um título daquela competição, inclusive perdendo a final para o próprio Flamengo no ano de 2013, com um grupo de jogadores bem menos potente do que o ano de 2019. É mais a parte tradicional da história. Semanas depois, o Flamengo precisaria reverter um placar de 2-0 contra a equipe do Emelec no estádio do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro. Um resultado complicado de se reverter, pois se tratava de uma competição extremamente tradicional no cenário sul-americano e que no primeiro jogo o Flamengo tinha ido muito mal em praticamente todos os quesitos que existem num jogo de futebol, da comissão técnica até os jogadores. Mas isso é assunto para daqui a pouco. A consequência disso tudo é que a equipe rubro-negra reverteu o resultado contra o clube equatoriano, avançou de fase e mais tarde se tornou o mais novo campeão da Copa Libertadores da América. Com um título mais do que merecido e épico, pois as circunstâncias dos acontecimentos daquela final contra o River foram dignos de uma final de Libertadores entre o clube argentino e um clube brasileiro. A questão é que o Flamengo não perderia aquele título porque toda a atmosfera de possível campeão criada antes do jogo beneficiava o time e os motivava ainda mais com a ajuda do técnico português que se tornou o principal símbolo da temporada do Flamengo, ou seja, a temporada de 2019. E ainda o Flamengo se tornaria o campeão brasileiro um dia depois da conquista da Liberta, sagrando assim uma temporada épica de uma equipe brasileira tanto no cenário nacional quanto no cenário continental, com a conquista do Brasileiro e da Libertadores. Muito bem, posto todos os acontecimentos na mesa, vamos direto ao título do áudio, ou seja, o quase fracasso do Mister no Flamengo. É simples de analisar. Se o Flamengo perde para o Emelec no segundo jogo das oitavas, muito possivelmente ele não seria mais o treinador do Flamengo, porque a torcida iria contestar muito as decisões tomadas pelo técnico na eliminação das quartas na Copa do Brasil, mas principalmente pelos equívocos no primeiro jogo contra o Emelec. E só para exemplificar a situação em que ele botou o Rafinha de volante e deixou o Rodinei como titular naquele jogo, e que são erros que quase custaram a eliminação do Flamengo na competição mais importante de um clube brasileiro na temporada. E por que a torcida iria contestar? Porque foi a torcida quem praticamente demitiu Abel Braga antes do JJ assumir, portanto a mesma torcida poderia fazer o mesmo com o técnico português, ainda mais com duas eliminações seguidas das principais competições do calendário do futebol brasileiro. E isso justificaria o destinado fracasso do Mister na passagem pela equipe do rubro-negro carioca, ainda mais com as decisões tomadas nos jogos da Copa do Brasil e na Libertadores, ou seja, um mau desempenho e consequentemente maus resultados que iam culminar não em uma eliminação, mas em duas, e a segunda ainda mais gritante para um clube equatoriano sem nenhuma tradição na competição da Libertadores. E que bom que essa eliminação não aconteceu e que o JJ pôde fazer todo o seu trabalho na equipe do Flamengo e ter conquistado tudo que conquistou na temporada de 2019 e que isso tenha sido um efeito paralelo aos clubes brasileiros, pois se observa cada vez mais a busca pela globalização dentro do futebol brasileiro. É um quase fracasso que se tornou um efetivado sucesso do técnico e da equipe do Flamengo, que cada vez mais tende a se tornar a principal detentora do bom desempenho e propriamente do resultado dentro do futebol brasileiro. Algo semelhante ao que faz Real Madrid e Barcelona dentro do futebol espanhol, só para citar um exemplo dentro do contexto europeu. Lógico que ainda tem muito a evoluir em questão de planejamento e determinadas decisões políticas, mas que se percebe que o clube está trilhando os caminhos para ser o novo líder de uma hegemonia dentro do futebol brasileiro. Então é isso, essa foi mais uma conversa, a aba dos comentários está livre para você opinar e a gente agradece por você ter ficado até o final desse áudio. Que você tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.